E hoje é justamente o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O Brasil melhorou de posição no ranking da corrupção mundial, mas tentar melhorar ainda mais a posição do país, órgãos oficiais e ONGs trabalham para combater esse problema. Presente em todo mundo, das mais altas esferas de poder ao nosso dia a dia, a corrupção é um problema grave. Há 5 anos, a Advocacia Geral da União mantém um grupo que trabalha especificamente no combate à corrupção. Desde 2010, a AGU já conseguiu recuperar para os cofres públicos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por meio de ações de ressarcimento. Nessa conta, o caso mais significativo é o da obra superfaturada do TRT de São Paulo. Em relação a isso, o TCU proferiu um acórdão condenatório e encaminhou a AGU para atuação judicial. Dentro dessa cobrança, uma execução judicial, conseguimos celebrar um acordo para pagamento, ainda que parcial, da dívida entendida, que a União entende ser devida. E esse acordo monta em 468 milhões de reais. Para dar transparência aos gastos públicos, foram criadas leis específicas. A Lei de Transparência Fiscal de 2009 e a Lei de Acesso à Informação de 2011, que dão prazos para a implantação dos portais da transparência e também determinam as informações que devem estar nas páginas. Uma forma de abrir a lista de tudo que foi arrecadado e pago na tentativa de evitar casos de corrupção. O relatório anual da Transparência Internacional, referência mundial na análise da corrupção, mostra que a percepção desses casos vem aumentando no Brasil. Foram analisados 175 países e territórios. No topo da lista, em que a população julga ter o menor índice de corrupção entre os servidores e políticos, está a Dinamarca, seguido da Nova Zelândia, da Finlândia e da Suécia. O Brasil divide a 69ª posição com mais 6 países: Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Suazilândia. O índice brasileiro foi de 43, de uma escala que vai de 0, que mostra que o país é extremamente corrupto, a 100, quando o país é muito transparente. Os países mais corruptos entre os analisados são a Coreia do Norte e a Somália, com 8 pontos. 9 de dezembro foi escolhido para ser o Dia Internacional de Combate à Corrupção, por ser a mesma data em que as Nações Unidas assinaram a histórica Convenção contra a Corrupção em 2003, da qual o Brasil é signatário. O objetivo do tratado é estimular os países membros a desenvolver e implementar iniciativas sobre o tema. Nós agora temos novos instrumentos, esses instrumentos eles vão ser testados agora, nós vamos ter, eu acredito, oportunidade de dar efetividade para eles, e eu acho que o desafio agora não estaria no processo de criação legislativa, estaria no processo de aplicação da lei. No Brasil, ONGs e entidades da sociedade civil têm se empenhado nesta luta. Em Brasília, o Instituto de Fiscalização e Controle há 10 anos trabalha no combate e incentiva a mobilização da sociedade em prol da luta contra a corrupção. Nós trabalhamos na mobilização para a sociedade acordar, para que a coisa pública lhe pertence, ela tem que zelar da mesma forma que ela zela da casa dela. Então, a gente mostra que tem facilidades que favorecem isso. Tem a lei de acesso à informação, tem dados abertos, e a gente precisa expandir isso e usufruir o máximo disso. E cobrar das autoridades competentes quando o dinheiro dos nossos impostos não estão sendo adequadamente usados. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é a advogada Larissa Fonseca. Boa tarde. Boa tarde. Bom, no combate à corrupção, qual é a evolução das últimas décadas do Brasil? Eu acredito que o próprio Estado tem evoluído nesse aspecto quando ele edita normas e medidas que punem a corrupção. E essas leis vieram justamente com um amadurecimento do Estado Democrático de Direito desde a Constituição Federal. Essas leis que obrigam a transparência nos órgãos públicos, criando os portais da transparência, o livre acesso à informação, que também é garantido pela Constituição, isso ajuda muito no combate à corrupção, porque estão ali os dados disponíveis, né? Sem dúvida alguma ajuda no combate à corrupção. Afinal, quanto maior o conhecimento do como está sendo gasto, o dinheiro público, maiores medidas de combate à corrupção, acreditamos que isso vai também inibir tal prática. Então, quanto mais houver o engajamento do Estado e essas medidas forem efetivamente aplicadas, eu acredito que teremos sim um combate mais eficiente à corrupção. Cabe ao cidadão também ficar de olho.
Sempre de olho. E existem vários meios do cidadão ficar de olho. Ele precisa estar engajado também com isso, seja pelos portais que a próprio Estado estão colocando, o portal de transparência, ou os conselhos de justiça, e várias outras ONGs que também estão engajadas com o assunto. Nós vimos aí, antes da reportagem, ao vivo, né, uma matéria ao vivo sobre essas operações da Polícia Federal. Todo dia a operação da Polícia Federal uma operação é deflagrada no país, pelo menos uma. E sempre o combate à corrupção está envolvido aí, né? Aos crimes e também à corrupção em órgãos públicos. Esse trabalho efetivo, diário, também ajuda a coibir a corrupção. Ajuda, porque quando existe uma fiscalização e uma investigação ao tema, acaba inibindo outras pessoas a fazerem essas práticas corruptivas, seja de improbidade administrativa, seja de uso inadequado do dinheiro público, ou quando a pessoa tenta também burlar leis ou medidas para licitações, ou utilização de objetos e do próprio patrimônio público. O papel do Ministério Público é muito importante também? Sem dúvida alguma. É um dos órgãos que eu acredito que seja mais voltado ao combate à corrupção a longa data, porque outros órgãos foram criados com essa competência de combate à corrupção, mas eles são mais recentes. O Ministério Público não. Ele já é um órgão há muito mais tempo na nossa sociedade para utilizar sempre a fiscalização da lei, que é um dos seus princípios. No seu dia a dia, do seu trabalho, os cidadãos estão mais conscientes em relação ao dever e ao direito de fiscalizar esse bem público para que não haja corrupção? Eu acredito que o cidadão está mais consciente, mas ainda acho que tem um longo caminho a ser percorrido. Eu acho que a sociedade deveria estar mais engajada com esse assunto e com a política e com as questões relacionadas ao Estado e com o seu país. Mas eu ainda assim acredito que tenhamos agora para frente uma geração mais consciente disso, porque os nossos jovens e os adultos de hoje estão mais envolvidos, seja pelo Facebook, seja por medidas dentro da própria escola ou pela notícia que a gente tem todos os dias de manifestações. Eu acho que o cidadão está amadurecendo aos poucos até essa conscientização e o envolvimento à política. E nesse sentido, se o cidadão, no portal da transparência, com acesso à informação que ele tem, se ele achar alguma irregularidade ou que o portal não está tão transparente quanto deveria, qual o caminho que ele deve fazer para que aquela lei seja aplicada? Afinal, uma lei, né? Ele deve procurar o Ministério Público, o que ele deve fazer? Bom, ele pode procurar o Ministério Público, sim, mas existem também alguns órgãos que estão vinculados a determinadas competências ou a determinados órgãos do Estado ou do poder para poder fazer essa fiscalização. Por exemplo, para o Poder Executivo, alguma coisa que não seja correta, é interessante que o cidadão procure a Corregedoria Geral da União. Se for questões vinculadas ao Poder Legislativo, de repente é interessante procurar o Tribunal de Contas da União. Mas em todos os casos, o Ministério Público estará também a postos para atender em qualquer uma das esferas, seja o Poder Executivo ou Legislativo. E no Poder Judiciário também temos o Conselho Nacional de Justiça, que o cidadão também pode se recorrer a ele e questionar qualquer tipo de corrupção ou atividade que ele não concorde que ele esteja verificando. E o que falta, para a gente finalizar, o que falta para que esse cerco se feche ainda mais e que consiga-se garantir a punição adequada e a não existência da corrupção? Chega a ser uma pergunta até um pouco delicada, vamos dizer assim. Mas eu acredito que a conscientização do cidadão é um principal meio de combatermos a corrupção. E isso vai se dar um pouco ao longo dos anos e da educação que a gente pode dar aos nossos filhos ou às pessoas que à nossa volta, de que é importante se envolver com esse assunto. Mas ainda, além disso, acredito que a punição eficiente às pessoas que cometem algum tipo de corrupção tem que ser punidas de forma eficiente e eficaz, para que isso seja realmente uma forma de inibição para que a corrupção não haja mais no nosso país. Tá ótimo, obrigada pelas informações, pela entrevista. Eu conversei com a advogada Laísa Fonseca, que conversou com a gente nesse Dia Mundial Internacional da Corrupção. Isso aí, obrigada pela participação. Obrigada, até uma próxima.